amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rosemary e esse é o podcast Fé Compartilhada. Elias, seja bem-vindo para mais uma noite. Mais uma noite, mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? Estarmos aqui falando das experiências que Deus nos dá, né? Das provações, das graças, das lutas, das vitórias. Então você que está aí nos assistindo aí, fique atento, porque nós temos hoje um convidado que tem muitas experiências com Deus para nos contar. E você vai ser agraciado, vai ser encher a tua família de graça. Então abra seu coração, sua mente e compartilhe essa fé juntamente conosco. Isso mesmo. E para você aí que está nos assistindo, se acomode, toma um copo de água, um suquinho, chama a família, compartilha essa live. E nós temos a alegria, a satisfação de receber o nosso convidado, Márcio Mota. Amém. Obrigado, minha irmã, pelo convite. Obrigado, irmão, por abrir a porta da sua casa, por esse trabalho, essa iniciativa, que eu tenho certeza que é o que eu procuro falar. A tecnologia hoje veio para ajudar a gente propagar o evangelho. E a melhor palavra pregada é aquela que a gente vivencia todos os dias. Então a gente tem acompanhado e as experiências que os convidados trazem e que eu quero trazer para os irmãos e para os nossos amigos e irmãos, né, que estão online ali, tenho certeza que vai fazer diferença na vida deles. Obrigado. A gente sempre fala que é uma alegria, né, a cada episódio, a cada encontro, né, tá podendo falar um pouquinho do grande amor, do o que Deus faz em nossas vidas, né? Às vezes na nossa correria, às vezes no nosso dia a dia, nós não paramos para ver o quanto Deus é na nossa vida, né? Deus faz tanto milagre, né? Então só o fato de nós levantarmos de manhã, né, para ir para o nosso trabalho, nós acordarmos, né, abrir nossos olhos, né, já é um milagre, né? Já é um milagre de Deus. Isso já é um grande motivo para nós agradecer, né? E espalhar, né, para o mundo, para todas as pessoas, o quanto Ele é bom na nossa vida, o quanto Ele faz milagre, e nós às vezes ficamos imaginando, né, dele fazer milagres grandiosos, mas só o fato de nós levantarmos de manhã da nossa cama, abrir nossos olhos para ir trabalhar, né, já é um grande milagre, né, Omar? Isso é verdade. Isso é verdade. O irmão tocou num ponto que eu acho bem interessante, que eu numa conversa com o meu pastor um dia, eu conversando com ele, eu tocava no assunto que a gente recebe, né? Deus usa os irmãos para falar com a gente. Sim. E nessas vezes, os irmãos, guiados pelo Espírito Santo, falavam assim, Deus tem coisas grandes para nós. E eu conversando com o nosso pastor Súlia, e ele olhou para mim e disse assim, mas Márcio, já parou para pensar o que é grande para Deus? Porque a gente espera coisas grandes da parte do Senhor. Mas o que seria grande para Deus? Que Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de todas as coisas. E aí eu entrei numa reflexão interna e eu cheguei numa conclusão para mim, que as coisas grandes é eu poder acordar todos os dias. Todos os dias. Por isso eu glorifico a Deus por isso. Então a gente não valoriza, né, o fôlego de vida, né? Mas você tira, né, uns 15 segundos do ar do nosso pulmão, aí você já para glorificar Deus, né? Enquanto você está respirando, está andando, está normal, né? Tua vida está normal, né? Sim. Mas é cortado segundos que seja do nosso fôlego, já é um motivo de nós glorificarmos a Ele, agradecer a Ele, porque Ele é grandioso na nossa vida, né? Nós devemos toda hora, todo momento estar agradecendo a Ele, né? Sim, sim. E o Márcio, quando ele, desde criança, mora aqui em Piraquara ou vem de alguma cidade? Como que é a história do Márcio? História do Márcio começou lá em Quedas do Iguaçu. Né? Quedas do Iguaçu? Quedas do Iguaçu. Nasci lá e vim pra cá com 30 dias de vida. Bebê. Aí a minha avó prove a Deus de me pegar pra criar. E desde lá eu falo assim que eu saio de Piraquara apenas para ir pro céu. Eu amo essa cidade, eu amo esse lugar, eu amo esse Sempre povo. morou aqui? Sempre morei aqui.
E você teve o privilégio, a gente sempre fala que a avó, ela é a segunda mãe, né? É verdade. Então você teve o privilégio de ter 2 vezes, né? Vó-mãe. Eu ouso dizer que eu tive 3 vezes. Porque minha avó na minha vida, ela foi minha mãe. Ela foi não, porque ela ainda está viva, né? Tem 87 anos. Como que é o nome dela? Marlene. Dona Marlene, nosso carinho, a senhora. Minha gratidão eterna pela vida dela. E eu sempre brinco com ela assim, que ela tá bem mais forte do que eu. 87 anos, uma disposição e sai cedo, faz as suas caminhadas. Que maravilha. E não tem quem paia. Os meus tios, né, os filhos dela, falam, mãe, tá frio, sai mais tarde. Não, 5 horas da manhã, ela tá de pé, faz o café dela, trata dos cachorrinhos dela e caminhada. Então assim, ela foi minha mãe, ela é minha amiga, meu pai. Por isso eu louvo a Deus pela vida dela. Deus prepara pessoas tão boas para cuidar de nós, né? Verdade. Deus prepara as pessoas certas para aconselhar. E a Dona Marlene é uma benção. É uma benção. É uma benção. E como que foi a infância do Márcio? Sempre morou aqui na Vila Macedo? Na verdade, eu sempre morei, irmão, lá na Vila Militar. Militar. A minha história sempre foi na Vila Militar. Minha avó já faz mais de 50 anos que mora lá, né? Certo. E hoje eu tenho 33. E eu posso falar da Macedo porque a gente, na verdade, é uma só. Né? Agora, dos tempos pra cá, começou esse desligamento. Mas, antigamente, tudo a gente se resolvia na Macedo, mercado, posto de saúde, escola. Sim. Então, sempre ali, sempre convivendo nessa região. E eu falo assim, eu não reclamo porque, apesar das dificuldades, é um lugar bom pra morar. É um lugar bom pra morar. Sim. Nosso carinho aí para os moradores da Vila Militar, para a Vila Macedo. Eu também já morei ali na Macedo, né? Há um tempo atrás morávamos ali na Macedo. E a gente comenta aqui com algumas pessoas que já passaram por aqui, né, Elias? Na nossa adolescência nós não tínhamos celular, né, Márcio? Parece que a gente... Parece não, nós brincávamos mais, nós vivíamos mais, né? Eu acho que a gente era mais feliz. Eu falo pra Bruna assim que que a gente não teve o acesso à tecnologia, né? Mas a gente era mais raiz. A gente sentia mais a terra, a gente sentia mais a natureza. E hoje a gente vê uma geração que não sente o prazer de viver lá fora. É verdade. Não sente o prazer de viver. A vida deles é frente de uma televisão, de um celular. E isso acaba consumindo eles, não eles consomem. E a tecnologia consome eles. Porque eles perdem, assim, momentos únicos. Que eu tenho certeza, se abríssemos aqui as oportunidades para falar, meu Deus, né? Então é uma geração que eu vejo, assim, que acaba se perdendo. Por não valorizar o que Deus deixou nessa terra para nós prover. Exatamente. Que é a obra dele. E parece que nós tínhamos tão pouco, mas vivíamos tão bem, né? Tão bem. Até porque os tempos mudaram. Hoje uma criança, um adolescente não pode mais ficar até tarde na rua. Nós brincávamos, né? Eu lembro a mãe chamando, vem pra dentro, já era noite, né? Uhum. E talvez isso também fez com que... É um ponto interessante, mano. Porque quando a gente conta, nós ali, moradores da Vila Militar antigos, as pessoas hoje dão risada, acham que não, isso é impossível. Mas eu falo assim que até a criminalidade mudou. Mudou. Porque você veja, antigamente, há 20, 25 anos atrás, na nossa infância, quantas vezes os próprios presos ali, da colônia, que eles têm livre acesso, né, eles saíam, eles traziam alimento, muitas das vezes, ali para os meus tios. Olha aí. E os meus tios brincavam, estudavam ali dentro do sistema penitenciário, porque tinha escola, né? Uhum. E as coisas eram totalmente diferentes. Existia criminalidade, sempre teve, mas a gente percebe, assim, que era num grau diferente do que hoje. Hoje é totalmente restrito, né? Sim. Deus me livre. Mas antigamente não. E por vezes, a dificuldade que minha avó tinha com os meus tios, minha família, eles procuraram refúgio e alimento dentro da colônia. Os presos davam. Ajudavam. Davam pão, davam comida. Isso, assim, a gente conta, as pessoas falam assim, não, isso não existia. E existia. Porque antigamente era diferente. Eles tinham mais livre acesso ali
colônia penal agrícola, né? É, Então eles plantavam, eles tinham ali uma vida ali, né, no campo mesmo, né? Então tinha cavalo, tinha vaca, eles tiravam leite, né? isso, plantação de milho. Plantação de milho. Então nós, como era, né, mais novo, nós ia lá até jogar futebol com eles lá dentro da Verdade. colônia, né? Já ali dos menores também. Ali, Do candário, né? Do candário. Nós sempre estávamos ali, junto com eles ali, os jovens ali, né? Nós estávamos ali sempre jogando futebol com eles. E era isso mesmo que o Márcio falou, assim, era bem diferente mesmo, o trato, assim, eles tinham com a comunidade, assim, eles tinham um vínculo maior com a comunidade, né? Sim. Hoje eu não sei como que tá a situação, mas antigamente era isso mesmo, o Márcio falou, a gente tinha mais o contato com eles ali, né? Então, as coisas mudam, né, Márcio? Muda. O ser humano muda, né? O ser humano muda. O ser humano muda. E na sua adolescência, o que você tem assim de bom que te lembra? Uma lembrança assim para compartilhar com nós? Uma lembrança, não é? Eu costumo dizer assim que eu sempre fui um adolescente que eu tinha uma revolta dentro de mim. Uhum. Por esse fato de... eu tinha dentro da minha concepção, né, da minha imaturidade da época, que eu tinha sido abandonado. Então, Tinha muitas perguntas. Então eu, por vezes, eu me rebelava, eu tinha crises, assim, né? Por esses traumas. Por isso, assim, existiam os questionamentos, eu sempre falava assim, mas por que eu? Por que não tinha pai? Por que não tinha mãe? E lá na frente, mal sabia eu, que lá na frente, anos depois, Deus ia me resgatar, como Ele me resgatou, e hoje eu olho assim, eu entendo o porquê. Hoje você consegue entender. Consigo. Eu consigo entender as experiências, assim, o fel que eu tive que tomar. Entendeu? Por quê? Porque eu falo assim que hoje eu entendo o meu ministério. É o meu ministério. É ajudar jovens, ajudar adolescentes, ajudar as pessoas. Então, assim, como eu ajudo? Com conselho. Conselhos. Lembra que eu falei no início? Que a melhor palavra pregada é aquela que a gente vivencia. Sim. Entendeu? E é diferente quando você ouve alguém falar de Deus porque lê, medita na palavra, e você ouvir uma pessoa falar de Deus porque experimentou Deus. Isso é marcante. E eu, assim, eu sou muito grato a Deus, meus irmãos, pois eu olho assim pro meu retrovisor e eu vejo. Tomei fel, peguei muito em espinho, me machuquei, sim, mas foi um bom caminho. Experiências, né? A experiência que você teve com Deus, né? Fez com que hoje você estivesse nessa maturidade, pudesse ajudar pessoas, né? Que muitas vezes tem uma família do lado, mas tem outras dificuldades na vida, né? Exatamente. Então, essa é a experiência que você pode passar, que você já vivenciou, né? Passou por aquilo, não pode levar a experiência para outras pessoas, né? E poder dizer, né? Tá difícil, mas vai passar. Vai passar. Né? Eu sempre falo assim que como quando a gente se apresenta num ambiente que o luto está sendo vivenciado. E o ser humano não foi feito. Ele não sabe lidar com esse processo. Não. E assim, tem pessoas que chegam e não agem por má fé. Né? Tem aquele clichê que fala, meus sentimentos, meus pesos. Mas quando se apresenta alguém nesses momentos difíceis, que já atravessou isso, e ele chega para você e fala assim, olha, fica tranquilo porque é a vontade de Deus sendo cumprida, parece que é Deus falando diretamente do céu. Você sente o conforto, porque você entende, você olha e você fala, opa, ele já passou, ele já vivenciou e sobreviveu. E sabe o que tá sentindo, né? É diferente. É diferente. Diferente. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Muitas vezes não entende. A gente só vai entender anos depois, né? Muito tempo depois, você vai ver que aquilo que você passou lá no passado, né? Foi para você ganhar fortalecimento, né? Foi para você ficar calejado, ficar revestido, né? Então,
É que eu diz, né, a palavra de Deus diz, né, revestir da couraça da justiça, né? Então você está revestido, está fortalecido. Exatamente. Então tudo que vier né, sobre você, você já vai estar calejado, então já vai estar com aquela revestimenta. Então é o dardo lançado, mas ele vai bater e vai desviar, né? Então Sim. é essa experiência que Deus vai nos dando, que só tempos depois nós vamos entender o trabalhar de Deus, né? É verdade. Isso é verdade. E a vida nunca... Eu sempre falo assim, né? Que quando eu acho que o meu problema é o maior de todos, parece que Deus chega pra mim e fala assim: filho, agora eu vou te apresentar alguém. Bem maior. E aí me faz eu puxar meu freio de mão e falar: Deus, obrigado. Obrigado por abrir meus olhos. Eu sempre falo, né, que às vezes nós passamos por alguma dificuldade, né, e achamos que não vamos passar, né. Essa tá tão pesada, essa dificuldade desse problema tá tão... Aí nós, pela misericórdia de Deus, nós vamos passando por aquele problema. E dando glória a Dando Deus. glória né? a Deus. Aí já vamos pronto para uma outra batalha. E a outra batalha parece que é maior ainda e nós vamos passando pela, né? O cérebro ele nunca tem descanso. Nunca né? tem, A nossa vida aqui ela é assim, né? É. A nossa vida lá é de batalha em batalha, né? A gente vivencia, né, o que o Senhor Jesus nos deixou. Sim. Quando ele fala assim: olha, no mundo Tereis tereis aflições, mas tem bom ânimo, Exatamente. porque eu venci o mundo. Então eu sempre falo assim: a gente quer ser cristão? Quer. Então a gente vai também ter que passar as aflições, pra gente experimentar. Exatamente. A gente tem que passar pelo deserto da vida, né? E é difícil. Porque muitas das vezes nós queremos ter experiência com Deus, né? Mas queremos ter experiência onde? Dentro de casa, tranquilo, né? Sentado no sofá, No ar-condicionado. Mas quando você tem que ter experiência com Deus, até eu sempre costumo dizer que muitas vezes a gente pede assim: eu quero ter uma experiência com Deus. Mas muitas vezes não está preparado. Porque Deus, ele quer ter ele mostra a experiência, ele mostra aquilo que ele tem, mas não é sentado no sofá. Aí ele falou: opa, então agora eu vou te tirar. Você quer experiência comigo? Exatamente. É como ele fez com Jacó, né? Jacó estava ali dentro da casa do pai, né? Ali tranquilo. Aí precisava dele ter uma experiência que ele foi levado para o deserto, né? Então foi lá para o deserto, lá no deserto ele foi ter experiência com Deus, né? Exato. Lá no deserto ele foi ter o contato, né, genuíno mesmo com Deus, né? Ele falou assim, nesse lugar aqui, que ele sentiu a glória de Deus no deserto. Então ele teve que sair de dentro da casa dele, de dentro do conforto que ele estava, para ir sentir mesmo a presença de Deus lá no deserto. Muitas vezes as pessoas pedem experiência com Deus, mas não sabem muitas vezes o que está pedindo, né? Exatamente. Então Deus fala assim: se quer experiência, então venha pro deserto. Também experimentar. Vem experimentar. Sim. Então aí vem as dificuldades na vida, vem os problemas da vida, a pessoa às vezes não entende que aquilo ali, ela pediu para Deus uma experiência, e aí nesse problema que Deus deu na vida dela, é que ele vai sentir, que ele vai ter a experiência com Deus. É numa doença, é numa dificuldade da família, é esse momento que ele vai ter a experiência com Deus, né? Então, e aí acho que é onde vem a maior dificuldade da nossa geração. Porque busca, pede, implora, né? E quando recebe, murmura. Ah, Senhor. Ah, Senhor, por que eu? Mas por que eu tenho que passar por isso? E aí, assim, é uma visão limitada. Eu sempre falo que é uma geração que vem se crescendo, que consegue enxergar apenas alguns metros. Exato. E quando você cria uma casca, você experimenta Deus, parece que você enxerga quilômetros. Acontece uma situação aqui, o diabo vem, monta uma armadilha, você sofre naquele momento, mas você começa a olhar e você fala: tem um propósito nisso. Eu vou aguardar, eu vou perseverar, porque Deus está trabalhando. E lá na frente você vai contemplar, e quando você começa a contemplar, meus irmãos, é maravilhoso demais. Maravilhoso, porque Deus ele já trabalha de uma forma assim que a gente nem imagina, né? Não entende muitas das vezes o trabalhar dele, né? Muitas vezes passamos por tribulações, por dificuldade, mas é para nossa experiência, passar lá na frente, lá para algum irmão nosso que estiver passando por aquele problema, falar assim: olha, eu já passei por isso. Exatamente. Eu sei como que é passar por isso, então vou te ajudar.
né? Então, cada um tem um propósito, entendeu, né? E um cuidado que eu sempre falo que a gente tem que ter, se eu passei por um problema, você está passando pelo mesmo problema, né? Ou parecido, eu posso te ajudar. Mas ajudar com palavras que vá fazer a diferença, né? Não com críticas, né? Não com palavras que vai diminuir a pessoa. Então, esse cuidado, às vezes, que nós temos que ter. Porque eu sempre falo que Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele nos ensinou sobre muito sobre o amor, né? Ele andava com todos, né? Aonde ele podia fazer, abraçar alguém, aonde ele fazia milagres, né? O propósito de Jesus aqui na Terra, no nível, não era o propósito não era de curar as pessoas. O propósito dele era trazer novamente o homem novamente ao Pai, né? Era fazer essa. Só que como Jesus ele era um amor tão grande, né? Que ele se compadecia, né? Ele se compadecia da dificuldade das pessoas, né? Então ele passava para uma pessoa que estava ali acamada, para uma pessoa que estava ali em dificuldade, ele sentia íntima compaixão, né? Então ele sentia íntima compaixão que ele chegava, né? Aquela mulher, né, que perdeu o seu filho, né? Ele tinha perdido o marido, depois perdeu o filho, né? Então ali ele sentiu íntima compaixão pela mulher, né? Isso é verdade. Então então a gente para para imaginar assim o quanto amor que ele tinha, né? De só chegar ali e tocar no coração dele, né? Sentir compaixão, ele se colocar no lugar daquela pessoa, né? A gente vai ter uma outra passagem sobre isso que é bem impactante quando a gente começa a meditar, é que quando Jesus se apresenta, por exemplo, na família de Lázaro. Porque a Bíblia diz lá em João 1:35, Jesus chorou. Amém. Aí você começa a procurar entender por que chorou. Sendo que em outra hora ele tinha falado para os discípulos assim, olha, Lázaro não morreu. Só dorme. Ele só dorme. Mas daí quando ele chega no ambiente, que ele olha os familiares, os amigos, aquela comunidade, daí a Bíblia vai dizer que ele começa a olhar e aqui começa... E aí entra... eu concordo 100% com o que a irmã disse, que Jesus veio nos ensinar o amor. Só que junto com o amor ele veio nos ensinar o significado da empatia. Sim. A compaixão. Exato. E você só vai conseguir ter empatia quando você tem experiência daquilo. Sim. Então quando você, por exemplo, uma mãe, né, que enterra um filho, deve ser uma dor, né? Meu Deus. Eu não vou falar assim, eu consigo entender. Não. Eu nunca passei por essa experiência. Mas Jesus, ele vem e ele olha para dentro do coração. Ele vivenciou na terra o que Deus falou para Samuel. Quando Samuel desce lá para ungir Davi, que ele começa a olhar, então vem o primeiro filho, ele fala, é esse, porque tem porta de guerra. Não, é esse. Deus vai falar no coração dele assim, Samuel, não se atente para a aparência. Verdade. Porque eu não olho e não enxergo como vocês. Porque eu vejo a dor dela. O que Jesus vê na família de Lázaro? Por que Jesus chorou? Porque ele sentiu a dor daquela família. E ele vai chorar junto. Então assim, do que me adianta eu amar, e esse amor não for completo com a empatia com o meu próximo. Você falando, né, da família de Lázaro, né? A gente entende assim que era uma família bem unida, né? Tinha amor ali entre os irmãos, né? Uhum. Ali parece, né? Porque eles ali choraram, né? Maria, né? E Marta, né? Chorando ali. Então ele sentiu também, né? O que ele se colocou no lugar deles, né? Ele se colocou no lugar deles. Então hoje em dia o que muito falta para nós é se colocar no lugar da pessoa, né? Sim. Muitas vezes vamos orar por uma família, às vezes na igreja vamos orar por alguém, mas nós oramos muitas vezes meio que da boca para fora. Exatamente. Oramos, vamos orar para fulano de tal, vamos fazer uma intercessão para fulano, mas aquela oração não é uma oração que vem lá do íntimo, a gente não está se colocando no lugar da pessoa, né?
A partir do momento que nós começar a se colocar no lugar da pessoa e sentir o que Jesus sentiu com a família de Lázaro, as coisas vão começar a mudar. E aí eu volto um pouquinho lá no início, quando falei como foi a minha adolescência, que Deus me deu experiências para me vivenciar, de aconselhar, por exemplo, jovens e adolescentes que atravessam ou estão atravessando, por exemplo, os momentos que eu atravessei, de enterrar a mãe, de enterrar o pai, e se sentir perdido, se sentir sozinho por inúmeras vezes. O sentimento da solidão para nós é terrível, né? E eu poder olhar para aquele jovem, olhar para aquele adolescente, não apenas, por exemplo, é mais um jovem rebelde. Não. Aí que entra o diferencial. Eu sempre olho e tento entender assim, mas por quê? E quando eu vou procurar entender o porquê, eu começo a sentir a dor e, opa, eu sei que tá doendo. E quando eu vou aconselhar um jovem, quando eu aconselho um adolescente, que tá nessa fase, eu falo assim, olha, eu entendo a tua dor. Porque eu sei que você tá sentindo, que eu passei por isso. Parece que muda. Parece que eu tô apresentando um cheque em branco e ele tá assinando para mim dizendo, olha, tá aqui minha confiança. E eles se abrem e através da palavra de Deus, através da minha experiência, a gente consegue ajudar. E eu fico olhando assim, às vezes eu choro sozinho, lembrando, e eu agradeço a Deus e falo assim, Senhor, obrigado. Obrigado por ter me permitido vivenciar lá atrás a dor para trazer a cura aqui agora. Então essa eu falo, respondendo a irmã, qual é a maior lembrança? As dores. As dores, as cicatrizes. Porque hoje eu olho e eu falo assim que eu sei que Deus me ama. Tenho certeza absoluta. Isso eu não duvido nem um dia, irmãos. Nem um momento da minha vida. Não importa a fase que eu estou vivenciando hoje. Tem algo que nunca vai sair do meu coração e da minha cabeça. É que Deus me ama. Porque Ele cuidou, Ele cuida e eu tenho 100% de convicção que Ele continuará cuidando. Então essa é a minha maior lembrança. Passando para... Falando ali, né, em lembranças, queria que você contasse um pouquinho para nós. Mas antes de contar para nós, quero mandar um beijo no coração para a Bruna, né? Como que é o nome do seu filhinho mesmo? Caleb. A Bruna e o Caleb que estão nos acompanhando, né? As 84 visualizações que nós temos, Deus abençoe vocês, Glória né? a Deus. E como que foi essa parte ali da jovem conhecer a Bruna? Foi algo interessante, irmãos, porque foi um amor que se iniciou lá no colégio. Desde a infância, praticamente. 2010, 2011, mais ou menos. Que nós estamos oficialmente namorando e junto desde 2012. Que eu pedi ela em namoro, dia 16 de maio de 2012. Bem no aniversário dela, Olhei. eu pedi ela em namoro. Mas assim, a gente já tinha iniciado aquele amor de colégio, já há alguns anos atrás. E ela sempre foi crente. Ela sempre na igreja. E assim, Família já era... a mãe dela, minha sogra, a irmã Beatriz, um beijão pra ela. Amo ela, minha mãe que Deus colocou na minha vida, né? Ela sempre fala pra mim lá em casa que a Bruna é filha dela e Deus deu um filho pra ela. Sim. E assim também meu sentimento por ela, que Deus me deu mais uma mãe. Por isso que eu falo que eu sou privilegiado, porque às vezes, irmão, eu chorava, eu falava assim, porque Deus eu não tive o privilégio de ter mãe. Até que um dia Deus falou comigo, falando assim, mas olha quantas mães eu te coloquei na sua vida. E aí eu começo a olhar e falo, obrigado. Obrigado, porque eu tô reclamando por manhoso. Então assim, aí conheci a Bruninha no colégio, daí terminei meu colegial, comecei a namorar ela, e aí veio, né, o processo. Eu não era evangélico, ela era, e eu falo assim que 70% da minha conversão eu devo a essa mulher de fé. Ela é uma mulher de fé. E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Porque se eu cheguei até neste momento, é através do que Deus tem operado e feito na vida dela. Ela é minha estrutura. Que beleza. E
É gratificante, né, quando você tem uma pessoa ali que te ajuda em oração, uma pessoa que, né, tá dia a dia ali com você. É, Aquela pessoa que você pode dizer, Deus colocou no meu caminho. é por isso que eu falo assim, eu volto a repetir, que eu tenho certeza que Deus me ama. Porque eu falo assim, ó, que eu não mereço a Bruna. E eu falo, eu não mereço a Bruna. Pelo ser humano que ela é, pela serva de Deus que ela é, e ela aguentou me ajudar a me moldar, e eu era um ferro frio. Eu falava pra ela assim, ó, falava, olha, se você tem a esperança de me ver dentro da sua igreja, perca. E Você ela falava, por inúmeras vezes. Falava, ó, eu não vou, eu não quero saber disso. E ela não discutia comigo. sábia. E ela permanecia. Ela me contou anos depois que pastores chegaram para ela e orientaram ela acabar com o nosso amor. Falando do jugo desigual, olha, é mais fácil ele te tirar da igreja do que você trazer ele. E ela, não, amém. Não discutia, não ficava ponderando, nem questionando. E aí que vem a cereja do bolo. Ela tinha feito um propósito com Deus. Isso eu vou terceirizar o teu testemunho, meu amor. Ela fez um propósito com Deus, de que ela queria casar com um pregador da palavra e que alguém que acompanhasse ela nessa caminhada. E nós casamos em 2018. E até janeiro de 2018, ali no começo do ano, eu estava relutando. Falava, não quero, não vou. E ela com esse propósito. Então ela de novo, na oração dela, ela conversa com Deus e fala, Senhor, está se aproximando da data. E se não for do jeito que o Senhor me prometeu, né? Me mostrou que eu casaria com um pregador, eu não vou subir no altar. Eu não sabia disso. E aí, um dia, o Márcio Mota, revoltado, né? Olhei pra ela e falei assim, o que você tá fazendo? Ela, nada. Eu falei, então eu vou lá na tua igreja. Do nada, assim. Do nada. Quer dizer, do nada a gente sabe que não é, mas... Deus tem as suas formas de trabalhar. Ela falou, amém. E nós fomos. E aí eu entrei nesse culto. É algo assim, extraordinário. Quando eu conto assim, me dá até vontade de chorar. Eu lembro exatamente, eu nunca me esqueci a palavra que foi pregada, o versículo e como foi o apelo. Pastor, algo que marca, né? Marcou. E foi algo tão grandioso, irmã, que eu lembro assim a reação da igreja. Que quando o pregador, ele pregou João 2, as bodas de Caná. E ele fala assim no apelo dele, pastor Vonley Boaroli, um amigão, uma gratidão a Deus pela vida dele. E ele fala no apelo assim, olha, aqui dentro tem uma talha vazia, que precisa ser preenchida do amor de Deus. Vem pra frente. Parecia que alguma coisa puxava, assim, sabe? E aí eu não entendia como que funcionava, e eu olhei pra ela assim, eu falei, eu quero ir lá na frente. Quando eu falei isso, minha irmã do céu, foi lindo. Ela começou a glorificar a Deus, ela começou a chorar, as irmãs que estavam na frente começaram a chorar, e eu não entendi aquilo. E eu fui pra frente, quando eu olhei pra, assim, os amigos delas, quem acompanhou o processo, choravam junto, a empatia, a gente falou. Sim. E ali iniciou. Ali foi assim, start. Menos de 8 anos, né? Em 2018, né, Solano? A gente começou em 2012, em 2018 que eu fui me converter. Então tá aí quase 8 anos, né? Trabalhando, né, na obra de Deus, né? E... estamos aí firme. E assim, é exaustivo? Mas é gratificante. É gratificante. Porque daí eu olho pra trás, eu sei de onde que Deus me tirou. Sei. Assim, eu falo assim que eu nunca fui usar droga. Nunca usei droga. Pelo processo que eu passei com o meu pai, que eu perdi ele pro alcoolismo. Então assim, eu nunca fui de bebida. Eu bebi uma vez na minha vida. E bastou que quando eu cheguei em casa, minha avó, minha mãe, ela não me falou nada. Mas um olhar que ela me deu, eu senti a decepção no olhar dela. A tristeza. E aquilo me impactou. E eu fiz uma promessa pra ela. Eu falei, olha mãe, a senhora nunca mais vai me ver eu colocar uma gota de álcool na minha boca.
E assim, nunca mais. Isso foi em 2011. Lembro até hoje. Foi em 2011. Que a última vez que eu bebi. E de lá pra cá, nunca mais. Teve essa experiência na família, né? Tive. Sofri muito. Foi muito doloroso. Que eu e minha avó passamos com meu pai. Foi muito difícil. Ver ele caído na rua, 11 horas da noite, chuva, a gente ter que sair. E aí, quando eu falo das dores, era um adolescente de 11, 12 anos, de 10, uma criança, ter que acompanhar a avó muitas das vezes com um carrinho de mão, para juntar aquele que eu juntava, eu sentia vergonha, entendeu? As pessoas zombavam, as pessoas faziam brincadeiras e aquilo me afastava, machucava. Sim. E aí quando eu bebi, que eu passei pela mesma coisa que ele, no outro dia que eu acordei, ela olhou pra mim e eu senti assim no olhar dela aquela decepção. E eu, pra mim aqui dentro do meu coração, eu falei, eu não quero isso pra ela. E ali mudou, eu falei, eu nunca mais vou beber. E eu nunca mais bebi. Nunca mais. Então eu falo assim, a minha conversão não foi no Edmilson. A minha conversão já começou bem antes. Bem antes. Deus ele trabalha, nós às vezes queremos, o ser humano quer tudo pra hoje, né? Exato. Tipo, agora. Mas ele foi moldando, né? Ele foi te moldando até chegou um momento ali, né? De dar o checkmate, né? É agora. É o momento é esse, a hora é essa, é o dia é esse, e não tem como adiar, né? Não tem. Então, porque já ele foi preparando já, né? Então, de uma forma ou de outra, ele já estava já Ele trabalhando. já tinha arquitetado Sim, tudo, sim, né? sim, Porque ele é o arquiteto do universo das nossas vidas. Então ele já tem a hora certa, o momento certo, a conversão de todos nós, né? Foi assim, Exato. todos nós assim, tem uma hora certa, né? E vocês trabalharam muitos anos também ali com os jovens, né? Nosso primeiro ministério, irmão, eu lembro que começou, foi o departamento de missão. O pastor Muracir me chamou um dia e falou, vou começar a trabalhar com você, foi o departamento de missão. E aí, logo depois, foi os adolescentes. Por isso eu tenho um carinho, assim, pelo ministério dos adolescentes, assim, que é algo marcante. E foi algo muito lindo mesmo. Porque quando a gente assumiu os adolescentes, não tinha nenhum adolescente. E eu lembro, assim, algo que ficou marcado em mim, na Bruna, que nosso primeiro ensaio era eu, a Bruna e o nosso regente. E aí tinha um adolescente que chegou dias depois, né? E aí o desânimo, tipo, não tem, não. Se Deus colocou, se Deus levantou, vai dar certo. Então a gente começou, a gente foi batalhando e passando os dias e vai e vai. Sou muito, mas muito grato a Deus pela vida dos nossos regentes naquela época. O irmão Alessandro, o irmão Wesley, eles da Vila Macedo, que estavam com a gente. E aí, quando chegou o momento da gente trocar, a gente estava com 14 adolescentes. Olha aí. Mais ou menos, 14 adolescentes. E aí a gente assume uma outra missão. Fomos resgatar os jovens, né, o departamento de jovens. E aí foi outro trabalho árduo. Árduo, mas bem satisfatório. Sim. Que foi o mesmo processo. Quando a gente sai do conjunto, a gente tinha... Sim, eu sempre falo assim, que o meu ministério também é reconstrução. Deus me usa a irmã Bruna nesse sentido. Quando Deus levanta a gente, tem uma missão, reconstruir. E eu não sou continuidade. Sempre falo. Tem um ministério que é continuidade, que ele que consegue, e eu não. Com Deus me chama, ele me dá as coordenadas e eu vou até aqui. Desse ponto em diante, é ele que vai seguir. E sempre foi assim na minha vida, e eu não questiono ele, tá bom desse jeito, e seguindo dando glória a Deus. E nesse processo, nessa caminhada, né, você ali conheceu a Bruna, você foi para a igreja, né? Você depois começou ali o trabalho na igreja, né? E a Bruna sempre do teu lado, sempre te apoiando, Deus sempre te abençoando. E aí teve uma parte na sua vida ali que você passou por um processo um pouco difícil, né? Esse eu falo assim que foi a reviravolta. Foi o divisor de águas da minha vida.
Eu falo assim que eu aceitei a Jesus em 2018, mas eu ainda não entendia o significado disso. E aí, em setembro de 2020, plena pandemia, o mundo, um caos que estava, né? Sim. Perdemos muitos entes queridos, vimos muitas pessoas passando pelo vale, e aí acho que veio assim a maior prova na minha vida que eu passei, que foi o meu diagnóstico do meu câncer. Ali, irmãos, sempre que eu toco nesse assunto assim, eu me emociono, eu choro, porque a gente volta a falar da empatia. Por isso que eu falo que a empatia está gravada na minha vida. É assim, só quem passou de sentar numa cadeira, de ouvir um médico olhar para você e falar: olha, você está com câncer, sabe o desespero, a dor que é, a agonia que dá, o vazio que a gente fica, porque eu falo assim que o câncer ele é muito covarde. O câncer ele é muito covarde, porque eu sempre falo assim, ó, que se o sofrimento só for em cima de mim, minha irmã e meu irmão, amém. Mas ele é uma enfermidade que ele culpa e ele suga todo mundo que está ao teu redor. Sim. Ele vai arrebentando com tudo, porque não é só a gente que sofre. Eu sofro o meu físico sofreu muito, o meu emocional, né? Mas eu via, por exemplo, assim, a Bruna sofreu, a minha avó, minha família sofreu, né? E eu não entendia. Eu não entendia. Por isso que eu falo assim, foi um momento muito difícil. Mano. Eu lembro assim que eu fiz um exame de sangue numa segunda-feira. E assim, eu sentia as dores, eu sentia, mas aquele cansaço, né? Aquele processo do dia a dia, eu tomava um Dorflex, Torcilax, e passava um pouquinho a dor, de repente voltava, e eu comecei a perder peso, e a Bruna falando, nossa, precisa ir no médico. E homem, né, irmão? A gente não gosta. Sim. Duas coisas que eu falo que o homem corre, é de mecânico e de médico. Porque a gente sabe que é eu. E a gente fui, fiz exame e o laboratório começou a ligar. E quando o laboratório ligou, assim, me acendeu uma luz vermelha e eu falava pra Bruna assim, olha, tem alguma coisa de errado. E ela falou, será? Eu falei, sim, porque no meu tempo que dentro do exército, eu trabalhei no hospital do exército. Por muitos anos. E eu falei pra ela, eu falei assim, o laboratório não entra em contato com ninguém. E aí ela falou pra mim assim, olha, por que a médica pediu? Eu falei, né, rotina assim dela, assim, olha, deu umas divergências aí, eu tô liberando o resultado pra você, procura tua médica o mais rápido possível. Só que nem precisou, porque foi direto pra médica, então o próprio hospital entrou em contato daí, falando, olha, vou te marcar uma consulta, assim, sensada, e ali, irmã, fala assim que foi um estardalhaço. Aí eu começo a olhar pra trás e começo, só Deus. Aquilo foi um trabalhar de Deus na minha vida pra não me deixar cair. Porque assim, mano, eu fiquei com medo. Não quero ser no sangue, né? Com uma leucemia. E eu consigo glorificar a Deus por isso, porque dentro dos males, Deus me permitiu vivenciar a mieloide crônica. Que ela não... a medicina diz assim, é difícil a cura, né? Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Ele é o médico dos médicos. Mas podia ser pior. E pela graça de Deus, pelas promessas que ele tem na minha vida, ele não permitiu ser pior. E você descobriu, que ano você descobriu isso? 2020. 2020. 2020. Setembro de 2020. Dia 9. Dia 9? Dia 20. Acho que foi dia 20 de setembro. Eu descobri. Peguei o diagnóstico. E ali. Começou todo aquele processo de... O processo, irmão, e foi muito rápido. Porque na semana que eu fiz, daí a médica me marcou uma consulta pra mim, eu lembro que era numa terça-feira, já no outro dia. E era 4 horas da tarde. Quando foi 10 horas da manhã, o hospital ligou e falou, olha, a gente tá desmarcando a tua consulta e vamos passar você para uma outra médica, porque ela vai precisar... O teu caso é bem complexo. Eu falei, misericórdia, senhor. Né? Me cobre com as tuas mãos, porque... E aí eu lembro, a doutora Jerusa Michelotto, uma profissional, assim,
Deus preparou tudo, irmão. Eu sempre falo assim, ó, eu tive a fase do medo, do desespero, mas hoje, quando passa aquela tempestade, você começa a olhar assim, ó, Deus cuidou de todos os detalhes, porque Ele não me desamparou. Eu sempre falo, a gente tem que respirar fundo, se acalmar, porque Deus está trabalhando no meio Sim. disso aí. Então Ele colocou a melhor médica, e eu fui descobrir isso depois, quando eu troquei, né, que a gente perdeu o convênio lá, e ó, quando eu iniciei com outra médica, ela falou, o médico falou assim, nossa, tava na mão ela dentro de Curitiba, ela é Top. a top. E eu, obrigado, Senhor. E aí na quinta-feira, eu passei consulta com ela, e aí ela deu a última martelada. E eu lembro que ela falava comigo assim, e eu escutava a voz dela lá no fundo. E aquilo começou a trabalhar dentro de mim, uma angústia, eu falo assim, um medo, um desespero, assim, que eu falo que, cara, a gente não tá pronto pra isso. E eu vi a morte face a face. Eu vi a morte face a face. E o tempo passou, estamos em 2026. Para a glória de Deus. É, você tá aí aparentemente saudável, mas como que tá teu organismo? Hoje eu falo assim, que eu ainda tenho, eu estou em tratamento, eu faço quimioterapia todo dia. Todo dia? Todo dia. Então a tecnologia hoje mudou, né? Então a medicação, ela é forte, mas ela não é tão agressiva, por exemplo, como a venosa, né? Uhum. E aí entra uma outra história. Porque eu pedia duas coisas para Deus. Que Ele não me permitisse passar por isso, por esse processo da quimioterapia venosa, sentar naquela cadeira, Uhum. porque ali seria o fim de tudo. Algo colocou isso no meu coração e eu criei isso dentro de mim, que se eu sentasse naquela cadeira seria o fim de tudo. E a outra coisa, eu me desesperei pela Bruna. Eu falava com Deus, falava, Senhor, o que vai ser da vida dessa menina? Foi para isso que o Senhor permitiu que a gente casasse? Para deixar ela tão nova, bonita, com essa marca de viúva? Então eu não aceitava aquilo. Não aceitava. E assim, que eu falo, a tecnologia ela é benéfica. Mas tem hora que o diabo também usa. Porque de 10 mensagens que eu recebi, 9 eram pessoas dizendo assim para mim assim, veja bem, a minha mãe teve e morreu. Nossa. Minha irmã pegou e faleceu. E eu saí de lá, chorei, mas chorei muito, irmão. Assim, eu contando assim, só a Bruna. E a médica falava comigo e a Bruna segurou minha mão e ela falava pra mim assim, calma que vai dar certo. Calma que vai dar tudo certo. Por isso que eu falo assim, que ela é meu pilar, é minha estrutura. E ela fala, vai dar tudo certo. Eu saí de lá e eu vim pra casa e aquele impacto emocional, né? E no domingo eu fui num culto. E, irmãos, eu só chorava. Eu só chorava. Chorava, 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 chorava. E eu ali desabou. Eu saí daquele culto, perdi minha visão. Eu falo assim que foi o Espírito Santo de Deus que nos guiou. Eu só conseguia controlar os pedais. Eu falei pra Bruna, guia o carro aí porque eu não tô enxergando mais. E dor, dor, dor. Cheguei em casa, a Bruna ligou pro meu tio. E a Bruna ligou pra médica, ela falou, não, traz ele agora. A equipe tá esperando ele lá no Hospital Sujizal. Me levaram, 11 e pouco da noite. E ali eu me internei. Ali eu internei. E eu passei lá alguns dias. E eu falo assim que eu vi o sofrimento da Bruna. Essa menina é muito guerreira, né? Essa menina saía 4 horas da manhã de casa, ia, me visitava, porque ela não pôde ficar comigo por causa da pandemia. E era 6 horas da manhã a visita, até às 7. Então ela ficava comigo lá. 7h30 ela dava entrada no trabalho, trabalhava o dia inteiro, ia para casa, cuidava das coisas, no outro dia a mesma coisa. E ela Guerreira. não soltou minha mão nem um minuto. Por isso eu falo assim que Deus foi. E nesse processo, irmã, eu tive a maior experiência que eu tive com Deus. Porque eu estava no quarto do hospital, sozinho, que Deus me colocou no deserto, eu sozinho, sem ninguém. Eu tinha esquecido de levar minha Bíblia. O celular só chegava mensagem de pessimismo. E eu falei para Deus assim, Senhor, isso está me matando, Senhor.
E algo lá sobrenatural já começou a acontecer. Meu celular novinho, tinha 30 dias que eu tinha comprado um celular. A enfermeira foi colocar uma bolsa de... uma medicação, aquelas bolsas de sono, né? Não sei o que ela fez lá, que aquilo estourou, caiu em cima do celular. Nossa. Acabou com o celular. Eu falei, agora que tava ruim, né? Falei, agora, só esperar. E aí eu pedi pra médica, eu lembro que eu falei pra enfermeira, eu falei, olha, faz alguns dias que eu não consigo dormir. Você conseguia me dar uma medicação? Eles me deram, deu dormir. E ali, Aí Deus, você teve esse... Deus falou comigo. É a experiência em sonho, né? Que Deus É. sempre faz. Aí ele se revelou pra mim. E eu acho que eu falo assim que ele é especialista na empatia, né? Porque ele sabia. Sim. E a palavra dele diz que ele esquadrinha o coração, né? E prova os pensamentos. E aí ele falou comigo. E dali em diante mudou tudo. Eu falo que ali eu virei verdadeiramente. Eu me converti verdadeiramente. E nesse sonho, eu era um homem, eu não conseguia ver quem era. Que era um ser de luz, né? Na fisionomia de um homem, brilhava. Ele segurava a minha mão. E o resto do meu corpo todo doía. Mas aonde ele encostava na minha mão, eu não sentia dor. E aí na frente ele me apresentou um grande deserto. E aí ele falou comigo. Ele falou, olha, vai ser um grande deserto. Vai ter momentos que você vai chorar. Vai ser momentos que você vai se sentir solitário, vai doer. E as lágrimas vão rolar. Mas não se desespere. Porque eu estarei contigo todos os dias da minha vida. E ali eu falo assim que foi um marco na minha vida. Por isso que eu, assim, se vocês me derem a permissão, eu quero... A mensagem que eu deixo é que não importa a tempestade, o problema, a dor que você esteja vivendo. Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Essa é a mensagem que eu sempre deixo por onde eu passo. E ali mudou. As coisas mudaram. Então, Deus, é o que nós falamos no início, né? Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nós aprendermos, né, com Ele, colocarmos todos os nossos problemas nas mãos dele. Porque para nós, muitas vezes, para nós é algo que não tem solução. É verdade. Quando o médico fala assim, não tem mais jeito. Quando o médico fala assim, daí não tem cura. É aí que ele entra, né, em ação. E aí que entra isso. Porque enquanto tem, o médico fala que tem jeito, enquanto o homem fala assim que tem jeito, ele tá tranquilo. A partir do momento que o médico falar não tem mais jeito, aí ele entra em ação. Aí ele entra essa. E é no deserto que ele faz a gente passar por essas experiências, né? Verdade, né? Que nem nós falamos no início, né? Enquanto você está tranquilo na sua casa, você não passa por experiência, né? A partir do momento que ele te leva para o deserto, né? Te leva a passar no deserto, aí sim você vai ter experiência com eles. Aí nós contamos as experiências, né, Rosa? Nós, né, já tivemos com Deus, muitas das vezes, né? Até nem oportunidade nós temos, né, de contar, né, o que Deus faz na nossa vida, assim, que é algo tremendo, porque só que é algo que nós passamos no deserto. Exatamente. Essa experiência que ele pensa assim, tá passando por experiência com Deus é coisa fácil, não é? Quando você, né, vai passar com experiência com Deus é quando você tá na tribulação, quando você tá no deserto mesmo, quando você tá ali, é só você e ele. É esse momento que você tem experiência com ele. Você experimenta Deus. Experimenta Deus. Experimentar Deus na mesma da hora que é um privilégio, a melhor sensação do mundo, é algo que às vezes Dá medo. dá medo. Dá medo, né? E aí é a palavra, né, irmãos? Eu vivencio, assim, eu sempre falo que tem 2 salmos na minha vida que eu sempre ficou marcado no meu coração. E que quando eu tô, que às vezes o remédio, sabe, eu tomo a quimioterapia e eu vejo meu filho dormir, minha esposa dormir, e aí eu vou orar na madrugada e a dor me consome. Sente muita dor. Sente. Dói, é terrível, assim. Mas vai ter noite, assim, que parece que eu não tenho nada. Então, e aí é onde que eu passei um processo desse jeito, até entender, né, o porquê de tudo, até um dia que eu me deparei com um salmo. E aí eu falo assim, aqui eu li, eu meditei, eu falei,
É isso. E eu quero deixar ele aqui para Você vocês. pode compartilhar com nós esse salmo? Salmos de número 6 e o versículo de número 6, que diz assim: Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos já estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Profundo. Profundo. E eu olhei e falei assim: eu tô cansado desse gemido. Eu tô cansado. Tô cansado. E aí o Espírito Santo falou: você tá achando que tá bom? Então eu vou te levar pra outro. E aí vem assim a cereja do bolo, irmãos, que eu acho que é o mais lindo de toda a Bíblia, que mexe com a nossa essência, que é o Salmo 42. Salmo 42, eu choro lendo esse salmo. Eu me coloco assim, eu sinto que o salmista estava sentindo. Quando ele fala, como um cervo que brama pela água, assim é a minha alma que suspira pelo Senhor. E lá na frente ele vai olhar e parece que ele está falando para ele mesmo, ele vai dizer assim, ó, por que te abate, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. E eu falei, Deus, me ajuda a tirar coisas boas de todo esse processo. E Deus olhou e confirmou e falou, tá bom, vamos trabalhar em cima disso. E eu tenho, assim, irmãos, experiência de poder vivenciar, de aconselhar pessoas, trazer minha situação, e pessoas saírem renovadas, saírem olhando e falando, meu Deus, como Deus é bom. E como que é, por irmão, aconselhar alguém passando por um problema, né, tão sério, tão... Pra mim, assim, irmão, eu nunca tive, assim, essa magnitude do que às vezes a gente representa para alguém. Eu nunca, eu acho que isso é uma permissão de Deus nunca me deixar me vangloriar de nada. E aí entra Paulo, porque Paulo ele vai trazer lá, né, quando ele vai dizer para nós assim, eu conheci o homem que dentro do corpo eu não sei, e fora do corpo eu também não sei, mas que foi elevado aos céus, viu e ouviu coisas que são inefáveis aos nossos ouvidos. Amém. Só que daí lá na frente ele vai olhar e vai falar assim, Senhor, tira de mim esse espinho. E ele vai dizer que ele pediu 3 vezes, ele, né? E aí vem Deus falar assim, não, porque a minha graça te basta. Porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Então, assim, quando eu vejo, eu aconselhando alguém, irmãos, eu me sinto um Paulo. Que no meio da minha fraqueza, eu vejo Deus se aperfeiçoando e falando com alguém que precisa de Deus. Precisa. Que para ele curar é no salário dele. Sala de dedos. E assim, a cura, irmão, é importante. Só que acima disso, é a gente entender que Deus está nessa prova. Porque senão a gente vai em busca da medicina. A gente vai em busca do medicamento. A gente vai em busca de recursos humanos. Só que quando você entende que Deus está no negócio, que tudo na nossa vida é permissão de Deus, as coisas tendem a ficar melhor. Porque da mesma forma que o câncer, por exemplo, dói em mim, mas a graça de Deus me conforta. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Quando eu chego para conversar, as pessoas olham e falam assim, não é possível. E isso mexe com o meu irmão. Porque Deus me permitiu vivenciar coisas assim, do diagnóstico até agora, que quando eu conto as pessoas falam assim, não é possível que você tenha. E eu falo, porque Deus está se aperfeiçoando na minha fraqueza. Então não sou eu que consigo. É a graça de Deus na minha vida que me leva. É a experiência que as pessoas nunca passaram, muitos não passaram, não entendem, né? Exato. Não entendem essa experiência que você está tendo com Deus, né? Porque muitas das vezes a primeira coisa que nós fazemos, né, uma dorzinha aqui, a primeira coisa que nós fazemos é correr pro médico, correr pro remédio. Exato.
né? Ele é o médico por excelência, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, todo ser humano devia fazer, é ir aos pés deles, né? E colocar na mão dele toda a nossa dificuldade, todo o nosso problema. E porque ele se agrada com isso, né? Se agrada. Ele se agrada quando nós colocamos ele, né? Na frente De tudo. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, nas nossas finanças. Quando nós colocamos ele na frente de tudo, com qual pai que não se alegra com o filho, né? Exatamente. O pai, né? O filho veio pedir uma orientação para o pai. O pai vai orientar da melhor maneira. Eu imagino nosso Pai Celestial, né? Quando nós vamos aos pés dele, eu estou passando por essa dificuldade. Fica tranquilo, que eu estou cuidando, né? É doloroso, mas sim, eu estou cuidando, né? Tô cuidando. Não. Só que pra gente chegar nesse ponto de entender, não é da noite pro dia. É muitas experiências. Exatamente. Antes de nós irmos para as nossas considerações finais, eu gostaria que você deixasse vou dizer assim, uma palavra, um conselho, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas passando por isso hoje, nesse momento, né? Sim. Aquelas pessoas que já não têm mais esperança, né? Então eu gostaria que você deixasse uma palavra, um conselho, olhando para a câmera. Amém, irmão. O meu conselho para você que está passando por esse processo, que talvez a dor está consumindo, o desespero, né? É que a gente deve, assim como o cervo que brama pela água, eu acho que está na hora dos nossos corações começar a clamar a Deus, porque a nossa alma precisa de Deus. E quando Deus ele entra no diagnóstico, ele entra na tempestade, ele traz um refrigério, um alívio, porque às vezes a gente vai continuar vivendo e pegando em espinho, só que nós ganhamos a maior dádiva e a maior promessa que um ser humano pode receber. É que um dia nós iremos adentrar num ambiente chamado Nova Jerusalém, que está sendo preparada para mim, para você, para todos nós, e que lá as minhas lágrimas já não vão mais existir, que as suas dores não vai mais existir, e não vai ter mais tristeza, não vai ter mais preocupação. Só que para isso, irmãos, nós precisamos se aprofundar com Deus. Nós precisamos vivenciar e consumir a palavra do Senhor e se entregar. Se entregar de corpo e alma. E deixar Ele tomar as rédeas das nossas vidas. Porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E sem Ele, nós não somos absolutamente nada. E com Ele no controle, nós conseguimos coisas incríveis. E acima de tudo, nós vamos entrar no céu. Amém? Amém. E Dias, suas considerações? Nós queremos agradecer, né, todos vocês que fizeram presente, né, nessa noite, né, ouvindo a experiência do nosso irmão Márcio, né, nós vem alegrar, nós alegrar nosso coração, né, de ver uma pessoa, né, Tão guerreira, passando por a dificuldade que está passando, mas em nenhum momento, né, tá sempre ali alegre, levando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra que Deus cura, que Deus salva, mas ninguém sabe o que está passando lá no seu íntimo, mas ele está falando que Deus cura, que Deus salva, né? Exato. E isso é maravilhoso, né? Que esse é o verdadeiro evangelho, né? Esse é o verdadeiro evangelho que você não está pregando confortável, né? Você está pregando a palavra de Deus sendo massacrado, sendo, né, moído, mas está levando a palavra. Isso Deus se agrada e Ele vai te abençoar. Amém, mano. Muito mais do que está abençoando. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de deixar 2 grandes abraços, 2 grandes beijos no coração para a dona Marlene. Não a conheço pessoalmente, mas já tenho um carinho muito grande pela senhora. Glória a Deus. E pela Bruna, né? Bruna também fez a diferença, está fazendo a diferença. Hoje vocês têm o filhinho de vocês, hoje é uma família.
Promessa de Deus. Promessa de Deus. Então, que Deus te abençoe muito, Bruna. Irmão, que Deus te abençoe Amém. também. Continue a ser... Eu já tinha, assim... Eu iria sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de viver, né? Mas ouvindo essa história hoje, parece que Amém. deu mais Glória a vontade, Deus. mais ânimo, porque nós também passamos por um processo difícil, né? Crendo que Deus estaria com nós e esteve, né? Passamos ainda hoje por algumas coisas, mas sempre como irmão com Deus. Então que Deus me abençoe muito. Amém. E quando eu digo Deus abençoe a sua família também. Glória a Deus. Continue firme, né? Continue trazendo a palavra, falando do amor de Deus, né? Levando esperança aos jovens, porque você tem ali uma bagagem de experiência, né? Então, continue firme. Amém. Eu fiquei muito feliz, né, Elias, da gente ter hoje ouvido essa história de superação. Amém. Uma história de milagres, né? Sim. E a gente fica muito gratificante. Então, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por estar compartilhando com nós. Glória a Deus. Né? Muito obrigada por estar aqui junto a nós. A gente fica muito feliz e honrado. Amém. Obrigado. E pode ter certeza que sempre estará em nossas orações. Isso é o mais importante. Amém. Porque é muito importante nós orarmos uns pelos outros, né? Nós falamos no início, né? A gente se colocar no lugar dos nossos irmãos, né? Orar pro nosso irmão como nós estivéssemos orando pela nossa própria vida. Isso. Né? Muitas vezes vamos orar por um familiar, por uma esposa, filho, nós, né, se derramamos, né? Abrimos nosso coração ali, se derramamos quando nós vamos orar por filho, mas, né, nossa esposa, né? Sim. Nós devemos fazer o mesmo para nossos irmãos. Verdade. Né? É ensinamento bíblico, né? Exatamente. Tiago fala sobre isso. Então, a hora que nós verdadeiramente se abrir nosso coração mesmo para se compadecer do próximo e orar mesmo pedindo, né, que Deus venha fazer a cura, venha fazer o milagre, vai tocar o coração de Deus. Vai. Deus vai fazer. Agora eu senti que a pessoa está fazendo falta para ela, então vou dar saúde a isso. E fica o convite também para a Bruna um dia também estar junto com nós aqui, né? Amém. E a vocês que nos acompanharam, né? Lembrando que a live vai permanecer aqui e no decorrer da semana, editado, vai no YouTube as 164 pessoas que estiveram visualizando. Deus. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada pelo carinho. Não esqueçam, Fé Compartilhada está no YouTube, no Instagram, no TikTok e sempre estamos ao vivo aqui no Facebook. Uma vez por mês nós estamos fazendo live compartilhando a fé de alguém, né? Exatamente. Então, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E vamos dar um tchauzinho? Deus abençoe a Tchau, todos. tchau. Deus abençoe. E não esqueçam, fé se compartilha.